Efeitos colaterais, remédios muito caros, dificuldade em encontrar um profissional competente para acompanhar o seu tratamento são muitos os problemas que o tratamento para o transtorno bipolar nos traz. É verdade, isso eu não vou discutir, mas é muito fácil a gente ressaltar os pontos negativos e esquecer dos pontos positivos, pois agora eu vou te dar pelo menos 3 motivos para permanecer no seu tratamento contra o transtorno bipolar, isso se eu não liberar mais aqui no meio do caminho, né? Te vejo depois da vinheta. Oi, guerreiro! Aqui é a Lorna, psicóloga e também paciente de transtorno bipolar, e você está no canal Efeito Bipolar, um canal criado especialmente para entregar mais informações sobre o transtorno e ajudar pacientes e seus familiares a compreender contra o que você está lutando. Assim como qualquer tratamento, o tratamento do transtorno bipolar não é exatamente fácil, mas presta atenção no que eu falei. Nenhum tratamento contra nenhum problema de saúde é fácil. A gente não escolhe passar por esses problemas, certo? Mas a gente tem sim a opção de passar ou não pelo tratamento. No vídeo de hoje, eu quero te dar 3 motivos que vão te ajudar a fazer essa decisão entre continuar ou não continuar tratando. Mas no fundo, eu espero que você continue tratando sim, não vou mentir, tá? Minha opinião é muito clara sobre isso. Mas claro, eu também compreendo que cada um aí é adulto, sabe do que faz. O transtorno bipolar funciona mais ou menos assim, vou colocar em termos bem simples para ficar fácil de você entender. A gente tem um defeito genético, e graças a esse defeito, os nossos neurônios acabam liberando ali substâncias em momentos errados, de formas erradas, coisas que não deveriam acontecer. Por causa da liberação desses hormônios que a gente chama de neurotransmissores, o nosso cérebro acaba operando de uma maneira meio esquisita, gerando episódios de mania e os de depressão, hipomania também, tá? O problema é que toda vez que isso acontece, as células do nosso cérebro inflamam e uma parte delas morre. Isso significa que cada vez que a gente tem um episódio de transtorno bipolar, parte das nossas células cerebrais morrem e elas não se regeneram. Então, o primeiro motivo pelo qual você deveria tratar o seu transtorno é para evitar danos cerebrais de longo prazo, que acontecem graças a esse mecanismo aí que eu acabei de explicar. Essas mudanças, a morte dos neurônios, ela vai acontecendo bem aos pouquinhos, de forma que nas suas primeiras crises pode ser que você não perceba diferença nenhuma, mas conforme o tempo passa e você vai tendo mais e mais crises, isso vai gerando o que a gente chama de déficit cognitivo, que seria uma dificuldade para pensar, dificuldade de memória, concentração, aprendizado, e que pode levar a quadros de demência. Ou seja, é uma situação seríssima, gente. O motivo pelo qual eu decidi tratar o meu transtorno principalmente foi esse. Quando me falaram que eu ia perder o meu cérebro, eu disse assim, pelo amor de Jesus Cristo, eu preciso fazer alguma coisa. Então, sim, é um problema. Da mesma forma que o seu cérebro vai se degradando ao longo do tempo, a tendência, quando a gente não trata, é que as crises vão se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas. Ou seja, elas começam a acontecer em espaços menores de tempo. Vou te dar um exemplo. Se a sua primeira depressão foi em 2008, pode ser que você consiga ficar aí até 2013 sem ter nenhum episódio. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Minha primeira depressão foi em 2008, minha segunda foi só em 2013. Ou seja, a gente tem um intervalo aí de 9, 10, 11, 12, 13, de 5 anos entre uma coisa e outra. Porém, o meu terceiro quadro de depressão já foi logo na sequência, foi em 2017. E isso eu tô falando de depressões severas, tá? Eu não tô considerando aí situações de depressão leve. De 2017, a próxima já foi em 2018 e a partir desse ano eu comecei a tratar. Então eu consegui dar uma segurada, não tive mais quadros de depressão severa por um longo período de tempo, porque a medicação tem um papel de proteger o seu cérebro contra essas inflamações.
de modo a impedir que os episódios aconteçam. Sobre a intensidade, aquilo que eu falei, né? Aumenta a frequência e também aumenta a intensidade. Isso também está relacionado com a degradação que acontece lá no motivo número 1 que eu te falei. Pessoas com transtorno bipolar têm um grande grau de desregulação emocional. Isso significa que a gente reage de uma forma desproporcional aos gatilhos à nossa volta. Isso não está diretamente relacionado com o transtorno em si, não é um critério diagnóstico, não tem nada a ver com isso, mas é uma característica que vem de brinde, meio que por assim dizer. É como se a partir do momento de crise a gente aprendesse a se comportar de uma forma inadequada, talvez exagerada, a partir de tudo que acontece durante aquela crise. Então, na segunda crise, a gente repete tudo que a gente produziu na primeira e adiciona coisinhas a mais. Isso torna a gente cada vez mais sensível a reações emocionais e mais vulnerável a questões como essa. De modo que esse comportamento alterado emocional pode ser que não fique somente no episódio da crise, pode ser que ele invada os outros momentos da sua vida, a ponto de você estar em eutimia e ainda assim estar emocionalmente desregulado. Quanto mais experiências difíceis a gente vive, mais o nosso corpo e a nossa mente aprendem a viver daquele jeito, porque é uma forma que nós temos de nos proteger contra os danos. O problema é que dentro da lógica do bipolar, a maioria dos comportamentos que a gente tem acabam não nos protegendo, mas nos expondo ainda mais. Então, o primeiro motivo que eu te dei para tratar foi reduzir os danos de longo prazo em cima do seu cérebro. Segundo motivo, reduzir frequência e intensidade das crises. E o terceiro motivo eu vou te dar já assim que você deixar o seu like nesse vídeo. E se inscrever no canal, é claro. Brincadeira. Não é brincadeira não. Mas vamos lá pro terceiro fato. Já que o meu cérebro tá danificado e isso afeta a forma como eu expresso as minhas emoções, automaticamente eu tenho um prejuízo sobre os meus relacionamentos. Eu desgasto mais os meus relacionamentos, porque as pessoas que convivem comigo não enxergam o mundo da forma como eu enxergo. Lembrando que durante os nossos episódios, a nossa visão de mundo, a percepção que a gente tem dele, é completamente distorcida. Então não tem como uma pessoa que nunca passou por um episódio de mania, um episódio de depressão, entender o que se passa pela nossa cabeça. Simplesmente não tem como. Você tá pedindo demais da pessoa. Então é como se a gente estivesse tentando conversar em dois idiomas diferentes. Porque para você, aquelas emoções que você expressou, a forma como você expressou essas emoções vai fazer todo o sentido do mundo, você vai estar com toda a razão. Mas para a pessoa que não está enxergando pela mesma ótica que você, aquilo não faz sentido nenhum e você está sendo totalmente descompensado. Tô falando assim na boa, de bipolar para bipolar. É como se ela estivesse usando um óculos de grau que faz com que a pessoa enxergue a vida do jeito que ela é, de uma forma melhor, e a gente estivesse usando um óculos cor-de-rosa, e para onde a gente olha é cor-de-rosa. Você chega lá e ela fala, mas o céu é rosa, e ela fala, você tá maluco, meu irmão? Tipo assim. E como eu te falei, a nossa desregulação emocional pode se tornar tão grande a ponto de atrapalhar os nossos períodos de eutimia também. Então, se a gente não passa por uma reeducação emocional, pode ser que mesmo sem sintomas a gente continue se comportando de uma forma inadequada, que a pessoa que tá ali tendo um relacionamento com você não aceite isso tão de boa assim. E aqui entre nós eu entendo totalmente o lado dela. Claro que todo mundo quer ser aceito, eu também quero ser aceita, mas a gente tem que entender que viver em comunidade, viver em sociedade, é viver pelas regras da sociedade. E, por exemplo, explosões de raiva não são aceitas socialmente. A gente também precisa fazer a nossa parte para encontrar um meio termo. E esse é o tipo de coisa que a gente consegue através do tratamento. Em outras palavras, a gente tem sim muitos pontos negativos em tratar o transtorno bipolar, não vou mentir para vocês, mas a gente também tem muitos outros pontos positivos, não só pra gente, mas também para as pessoas que a gente ama. Por isso a minha recomendação sempre vai ser trate. Não tem como eu te falar o contrário. Entendo e respeito o posicionamento de quem resolve não tratar, mas eu jamais recomendaria uma coisa dessas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like de novo, tá? Eu sei que só tem um like, mas se você não deixou naquela hora, deixa agora. E se você puder, tiver um tempinho aí sobrando, tira um momento da sua vida para assistir mais um vídeo meu, que isso me incentiva muito a continuar gravando para vocês. Te vejo na próxima semana. Tchau!